deu essa oportunidade, esse privilégio de discorrer um pouco como são os desafios, as alegrias, né? E toda a dinâmica de escrever um livro, de compor um livro, né? Eu tenho uma ideia de vocês aí. Quem era bom de redação na escola? Tinha alguém que era legal de redação? Pois é, então já tem uma veia a ser explorada aí, né? E quem talvez, muitas vezes eu converso com as pessoas, e é muito comum partilharem comigo: puxa, Daniel, eu gostaria de um dia escrever um livro, contar minha história, partilhar minhas experiências, dividir aquilo que eu tenho aprendido com a vida com outras pessoas, porque isso agrega conteúdo, agrega cultura, soma com outras pessoas, né? Muitas pessoas têm esse sonho. Deixa eu ter um medidor aqui. Quem já sonhou com isso, já pensou, eu um dia escrever um livro? Pois é. Então não desista não, corra atrás do sonho, porque tudo é possível, né? Desde que você tenha dedicação, se desdobre isso. Hoje, observando, já como escritor, e eu gosto também de estudar biografias de outros escritores, até para ter um medidor, para saber qual foi a trilha que cada um seguiu, até onde cada um conseguiu chegar, para poder observar até os horizontes que estão diante de mim, que estão diante de você, está diante de todo aquele que busca, né, com tenacidade, alcançar e lutar pelos seus sonhos. Ainda mais que a gente tem a bênção de Deus ao nosso lado. A Stephenie Meyer, que escreveu aquela série Crepúsculo, eu li esse livro. Tive que ler para compor o Icarim, né? Quilaim, Icarim, Nefilim, eu li 60 livros. Então tudo que era best-seller, eu lia. Eu lia para ter um medidor, né? Saber o que o povo está achando best-seller. Crepúsculo eu achei meio chato, né? Eu praticamente não gostei, né? Achei aquele negócio do vampiro e tal, né? Achei muito legal. Mas o interessante é que você estuda a biografia da escritora, é interessante. Porque a Stephenie Meyer, ela escreveu o livro num café. E ela acreditou, aquele sonho dela já estava materializado na mente dela. Ela já viu o livro dela publicado, então ela acreditou. Um dos fatores que são a mola propulsora para você realizar os seus sonhos, no caso, escrever um livro, lançar um CD, qualquer coisa que você vai fazer. A primeira coisa, eu acredito que você acreditar naquilo, você ter fé. Né? E a palavra de Deus diz que se você tiver fé como um grão de mostarda, você já consegue coisas tremendas, né? Então acreditar. Quando você busca na biografia, por exemplo, do Richard Bach, ele escreveu um livro pequenininho, né, de 10.000 palavras, chamado Fernão Capelo Gaivota. Ele recebeu nada mais, nada menos do que 18 nãos. 18 editoras recusaram o trabalho dele. Não, isso daqui não é bom. Você não sabe escrever. Eu estudei a biografia do Paulo Coelho. Ele também escutou de muitos editores que ele não sabia escrever. Então, se você acreditar naquilo que falam para você, você não vai adiante. Você tem que acreditar naquela convicção que está colocada dentro do seu coração, né? Você precisa acreditar nisso, acreditar nos seus sonhos. Eu vi a biografia do Sylvester Stallone. Quando ele imaginou a ideia do Rambo, né? Do Rambo não, ele começou com Rocky Balboa, foi Rocky Balboa. Então ele já tinha, ele escreveu o roteiro do Rocky Balboa, do pugilista lá e tudo mais, e ele convenceu alguém de fazer um filme, ele aceitou trabalhar de graça. Então que ele tinha convicção, quer dizer, o sonho dele já estava materializado na mente dele. E hoje eu vejo essa materialização de um sonho que Deus um dia colocou no meu coração, de escrever o livro Filho do Fogo, que agora está bonitinho lá. Resgatamos a capa original, né? Então a editora Ágape acatando ali, com muita gentileza, um pedido nosso, resgatou a capa original, que foi algo que a gente já tinha como inspiração original, que reflete exatamente o conteúdo do livro. Então ele está bonitinho, está bem arrumadinho. É um filho de 15 anos, é um adolescente. Né? Então, é diferente de mim. Quando eu tinha 15 anos, tinha cabelo comprido, né? Tudo rasgado, né? Eu não tinha uma aparência assim muito legal. Mas olha aqui, um adolescente, tá bonito, né? Ele sai bem na fita, fotografa bem. 15 anos de Filho do Fogo. Ele debutou em fevereiro desse ano. Ele completou 15 anos. Eu estou há 15 anos então no mercado editorial. Já escrevi 14 livros, né? 13 deles estão publicados. O 14º está com a editora, está com o Novo Século agora, que é o Icarim, que compõe o final da trilogia Quilaim, Nefilim e Icarim. Nefilim, inclusive, vai ser lançado agora, segunda-feira. Então, começou com o Filho do Fogo. Ele foi a mola propulsora. Levaram 4 anos para escrever Filho do Fogo, para poder transportar para o papel, e foi literalmente no papel, porque não tinha computador naquela época, né? Quem tinha computador era rico. Celular não existia, era pager, então era uma época antiga, né? Uma época que farmácia se escrevia com PH, isso aí não faz tempo, né? Isso é um Filho do Fogo, né? Escrevemos ali no papel.
papel. Depois que ganhamos um computador, que era uma sucata, na verdade, um computador montado assim, tipo assim, coisa a válvula, sabe? Que jogava lenha aí para ele funcionar. E os não sabia digitar, era disquete, não tinha CD, não tinha pendrive, não tinha HD externo, toda essa tecnologia que a gente usufrui hoje. E como facilita a vida, hoje é muito mais fácil escrever. Você abre lá o Google, você faz uma pesquisa, você tira uma dúvida. Antes não tinha nada disso, era muito mais difícil de escrever, era um desafio enorme. Então por isso que Filho do Fogo levou 4 anos para escrever. Então transportamos aquele papel, tinha que gravar em disquete, não cabia aquilo no disquete, era disquete 1, 2, 3, 4, 4A, 4B, 4C, para você poder compilar tudo aquilo e formar o livro. Então foi um grande desafio. O livro finalmente ficou pronto. E quando você escreve um livro que ele é autobiográfico, é um outro desafio, uma outra escala que você acaba enfrentando, porque você está ligado ao sentimento, são situações que você passou, né? Então aquilo ali, de certa maneira, foi terapêutico para mim, colocar para fora, foi bom, né? E hoje soma com muitas vidas, é um livro que muitas pessoas leem, acabam tendo reflexões profundas, acabam mudando muitas vezes os seus valores, acabam expandindo os seus horizontes. Então, graças a Deus, o Filho do Fogo tem tido essa característica. Mas para escrever foi difícil, né? Porque ele lidava com sentimentos e situações que eu estava vivendo. Então aquilo ali foi uma característica diferente. Eu já sabia como ia terminar a história, né? Eu já conhecia. Quando eu comecei a escrever, como pintar a tela de um quadro. Normalmente o pintor, já conversei com pintores, eles falam para mim, quando eles olham a tela, eles já imaginam a pintura feita, já imaginam a obra, eles já sabem onde vai estar cada coisa daquela tela. Então quando eu comecei a escrever, eu já tinha uma ideia do começo, meio e fim daquela história, já conhecia aquela história. Então eu tinha que transportar aquilo para o papel. E é claro, houve alguns hiatos, houve alguns períodos de tempo, umas lacunas. Às vezes você escreve, depois ficava 2 meses sem escrever. Por que isso? Porque eu estava passando perseguição, saí da seita, os malucos estão me perseguindo, de repente eu estou dentro de uma igreja cristã e o pessoal acha que eu não sou convertido, né? Então eu ficava aquela coisa, tinha perseguição dos dois lados, mais ou menos como Paulo deve ter experimentado, né? Então eu perseguia, de repente passa a ser perseguido. Então no meio de todo aquele turbilhão eu estava escrevendo o livro, mas acreditava que um dia aquilo ali ia alcançar o propósito, ia alcançar as vidas, aquela história ia poder ser partilhada com outras pessoas. É interessante que Filho do Fogo me proporcionou conhecer o Brasil inteiro. Acabei viajando por todo o Brasil para contar a história de Filho do Fogo. E não há turismo, importante pontuar, não há turismo, né? Mas fomos ali a trabalho para contar a história de Filho do Fogo. Eu não conheci quase nada do Brasil, eu conheci assim, os aeroportos, os hotéis e os locais que sediavam os eventos, sediavam os congressos, as palestras que a gente estava ministrando a respeito da pauta do livro. Mas me proporcionou, e eu tive a oportunidade de viajar para fora. Eu só não fui porque eu não queria ficar muito tempo longe do meu filho, longe da minha família, então eu acabei declinando esses convites, porque a pessoa me convidava para ficar um mês fora. Eu falei, é tempo demais. Um final de semana fora já perto do coração, quem é pai e mãe, né? Você fica longe do filho, longe da família, não é muito legal. Então o Filho do Fogo ele foi carro-chefe de toda uma série de outros livros, Guerreiros da Luz. O Filho do Fogo virou 2 volumes, mas eu escrevi, eu não tinha ideia de tamanho. Então a gente foi escrevendo. Aí quando você diagrama o livro, você transforma o Word, né, numa linguagem para editorial do livro, que eu acho que é o PageMaker, né, e você transforma aquilo ali, ele aumenta de volume. Então ficou um livro muito grande. Então para não ficar grande demais, fatiamos Filho do Fogo 1, Filho do Fogo 2, né? Eram 2 volumes. Para você ter uma ideia, essas pessoas perguntam para mim, você tem ideia de quanto vendeu? Eu não tenho ideia de quanto vendeu. Eu perdi a noção, perdi a referência disso. Então eu posso fazer apenas uma estimativa, só uma mera estimativa. Filho do Fogo ele tem 15 anos. Eu posso garantir que no mínimo 2 edições por ano foram feitas. Então ele tem no mínimo 30 edições. É muito mais do que isso. Houve anos que ele teve 4 edições de Filho do Fogo. Eu vou te contar o porquê, o que aconteceu, porque ele teve períodos em que o gráfico subiu as vendas dele, né? Tanto foi o desdobramento dessa história. Mas podemos dizer linearmente aí, aproximadamente são 30 edições, né? Mais ou menos 2 por ano, em 15 anos. E a cada edição, em média, 5 mil livros, 150 mil livros. Como é volume 1 e volume 2, 300 mil livros Filho do Fogo aproximadamente, né, consumidos até os dias de hoje. Existe uma estimativa que diz que cada livro é lido por aproximadamente mais 5 pessoas. Quem tem um livro empresta, né, para outras pessoas, às vezes mais, mas o mínimo patamar aí, a estimativa que se faz é de 5 pessoas. Então 1,5 milhão de pessoas tiveram contato com a história do Filho do Fogo. E o livro ele tem que trazer para você
ele tem que trazer conhecimento. Eu acho legal isso. Quando você lê um livro, você termina a leitura e fala, poxa, hoje eu sei mais, hoje eu aprendi mais. O livro tem que trazer entretenimento, diversão. Né? Às vezes você está lendo livro, já aconteceu com você, você está no metrô lendo livro, você acha engraçado uma parte, você ri e fica todo mundo olhando para você, fica estranho, está rindo, né? Aí você está se divertindo, você não está nem aí. Você entra naquela, você mergulha no personagem, mergulha na história, você é capaz de sentir o cheiro, perceber a ambientação, porque isso, sabe que isso é, por que isso é possível? E quando você escreve, é importante você ser sincero na escrita. Quando você está triste, ou você está abatido com uma situação, ou você lembrou de uma situação que lhe trouxe abatimento, esse é o melhor momento para você escrever aquilo no papel. Aquela carga de sentimento vai ficar impregnada ali, né? E aquela emoção, aquela sensação vai ficar guardada, arquivada naquelas páginas, e quando alguém ler vai sentir aquilo que você está sentindo. É o melhor momento. Você vai estar no momento de celebração, estou feliz, estou contente. Aproveita esse momento e escreve, joga aquela ideia no papel. Vai ser um momento divertido da história, vai ser um momento descontraído, vai ser um momento legal. Você aproveita o sentimento. É importante ao escrever, você não esquecer detalhes. Às vezes acontece que você sonha com alguma coisa que você achou legal. Aí você vai tentar anotar esse sonho no horário do almoço. Pô, esqueci. Né? Então, para não acontecer de esquecer, eu já deixo na minha mesa de cabeceira um papelzinho lá. Né? O sonho no meio da noite, anoto, né? Ou então gravo, pego um gravadorzinho. Eu tenho um gravador bem antigo, mas eu gosto, só aquela coisa meio antiquada ainda, né? Da farmácia com pH. Então eu pego o gravadorzinho lá, não é nem digital, é de fitinha. Né? Vou lá e gravo aquilo que eu sonhei, alguma ideia. Muitas vezes eu vou dormir com uma pergunta, interessante, acordo com a resposta. A nossa mente trabalha à noite, a gente nem percebe, mas ela está trabalhando o tempo todo. Então é importante, tudo ao seu redor vira matéria-prima para desenvolver um livro, um trabalho, um CD, algum sonho que você queira realizar. São matérias-primas que você vai utilizar. No comportamento das pessoas, você pode observar, às vezes, alguma pessoa agindo, se é uma pessoa ali, poxa, essa pessoa aqui pode ter uma característica de um personagem que eu gostaria de colocar. Então, quando eu começo a desenvolver um livro, a primeira coisa que eu faço, eu desenvolvo os personagens, né? Como vai ser cada personagem, qual a característica dele, qual é a sua personalidade, qual é a sua forma física, qual é a sua aparência, o que ele gosta, qual a idade dele, qual o grau de parentesco que ele tem com outros personagens, e faço uma baliza, para não me perder na história. O personagem não pode começar grisalho, né, no começo da história, e no final ser um louro, né? Então ele tem que manter linear a história ali. Então, para não me perder, eu tenho uma baliza ali. Filho do Fogo foi mais fácil, foi biográfico. Né, mas eu tive que, como eu mudei nomes, né, desmontamos o quebra-cabeça, espalhei as peças propositadamente para não identificar pessoas, lugares, nada disso, né? Para não defraudar ninguém, né? O objetivo era trazer à tona uma história, apenas isso, essa história, mudar histórias, e é isso que tem ocorrido, graças a Deus. Então, desmembrei, né? Mudei nomes, né? Claro que você joga também uma carga dramática, você romantiza, afinal de contas é um livro, é um romance, e ele tem que ser palatável para o leitor. Você tem que compilar em poucas páginas ali uma história de uma vida, de anos, né? Como é que você vai compilar uma vida inteira em algumas páginas ali? Então você tem que escolher, selecionar, usar da dramaturgia para isso, né? São elementos que vão facilitar a escrita. Então é importante, seja sincero, tenha um sonho de escrever, seja sincero, seja honesto na escrita, não mente. Se você mente, quando eu li vários livros aí para compor o Quilain, eu li muita bobagem. Você olha, poxa, como é que a pessoa teve coragem, cara de pau, de escrever isso, né? Isso aqui é muito ruim, né? Do meu ponto de vista, né? Eu olhava ali, isso aqui não é bom, eu não gostei desse livro. Então, seja sincero, com essa sua sinceridade vai ficar impregnada no papel. Né? Recolha tudo como matéria-prima, tudo que você ouvir, que você vê. Se vê alguma coisa interessante, puxa, guarda, agrega, leva na sua mochila, leva na sua bagagem, que ali vai ser importante para você compilar, depois desenvolver e elaborar melhor a sua história. Isso é importante também. Então são etapas que nós precisamos deflagrar para que você possa completar essa obra. Aí o livro está pronto. Poxa, Daniel, eu escrevi um livro, coloquei todas as minhas ideias no papel, meus sentimentos, contei a minha história, contei a minha experiência. E agora, o que eu faço? Aí é outra etapa. Aí quando o livro está pronto, você tem que registrar o livro, ele tem que ter uma certidão de nascimento, né? Aí você vai na Biblioteca Nacional, você imprime o livro, e leva à Biblioteca Nacional, paga uma taxinha lá, isso é baratinho. No Brasil isso aí não é caro não, acho que eu paguei acho que
14, 15 reais, né? Você paga, vai lá, eles vão fazer uma pesquisa para ver se você não chupinou nada, né? Não pegou o texto de outra pessoa, ver se a sua obra é legítima e autêntica, aí você dá um certificado de autenticidade. O livro é seu, você é detentor de todos os direitos autorais, você tem a prova cabal que aquele livro é seu. Aí sim, feito isso, você manda para as editoras, tira a cópia e manda para as editoras. Normalmente, a editora, você mandou, a editora vai ler o seu trabalho e vai te dar uma resposta, num prazo médio até 6 meses. Recebem muitos, né? Então, recebeu ali, eles vão ler o seu livro e vão te dar a resposta, um parecer favorável ou desfavorável. Nem sempre desfavorável quer dizer que a sua obra não tenha potencial. Lembrando, Richard Bach recebeu 18 nãos. O próprio Paulo Coelho, né, foi dito que ele não sabia escrever. Então, não recebe esse não como algo que vai te desestimular. Então, ao contrário, né, coloca isso como uma alavanca para você alcançar novos horizontes. Então, muitas vezes, mandar para uma editora esotérica um livro científico, ele vai dizer, olha, seu livro é bom, mas ele não está de acordo com o nosso perfil. Então mandou para as editoras eu tratar. Casou com a editora, deu certo, assinou o contrato com a editora. Está pronto? Não. Começou uma nova etapa. Essa etapa eu acho que é a mais difícil de todas. Vai passar por uma etapa de revisão. Precisa ter revisão, né? Porque o meu computador, por exemplo, ele ainda escreve com trema, né? Ele não está com a nova ortografia, ele usa trema, né? Usa uma série de características que a nova ortografia melhorou. Então esses livros todos aqui já estão revisados com a nova ortografia, passaram por 3 revisões muito criteriosas. Eu me sinto muito privilegiado em ter essa aliança com a Ágape, com o Novo Século, e fizeram um trabalho primoroso. Porque a revisão, a equipe de revisão respeita o escritor, não mexe na frase. É como você pegar uma pintura de Picasso e falar, pô, isso aqui está desproporcional, deixa eu corrigir esse nariz aqui. Não pode, você não pode mexer na obra, você mexe na moldura, né? E é o que o grupo de revisores da Ágape tem feito. Então eles mexem na parte ortográfica, eles não mudam o seu texto, isso é muito importante. Eu já sofri com o revisor, você sofre. Então você tem que conversar antes, tem que ter uma conversa. Eu lembro que uma vez queriam fazer a revisão do Filho do Fogo, e o revisor queria corrigir. Quem lê o Filho do Fogo, ele tem um personagem, né, que é o Daniel, quando era menor, que era o Catatal. E o Catatal veio de uma gangue, né, ele estava na rua, né, falava ali gíria. De repente o revisor queria mexer no discurso, na oratória do Catatal. E de repente o Catatal está recitando Shakespeare. Né? O Catatal está falando português em Camões. Né? Então não pode, você está defraudando o personagem, você está modificando características, né? Você não pode mudar a estrutura de frases. Né? De repente, comeu um chocolate, um sonho de valsa, né? Não, o sonho de valsa não é legal. Faz comer um chocolate amargo, não pode mexer. Né? Então, teve muita confusão. É revisor. Então, feita essa primeira etapa, a revisão, beleza, aí tem a diagramação. Diagramar o seu para ele ficar com a diagramação limpa. Esse daqui está com uma ótima diagramação. Muitas vezes as editoras, para vender mais livro, né, fazem uma diagramação mais apertada, mas espreme um pouco o seu texto, para fazer com que o livro fique mais fino e, consequentemente, mais barato, né? A inferência que venda melhor. Mas a gente perde qualidade. E a Ágape, o Novo Século, tem primado por essa qualidade, fizeram uma diagramação muito legal. Esse papel amarelinho aqui faz com que você leia até 40% melhor, mais, porque não cansa a vista. Era um sonho que eu tinha. Então, desde quando o Filho do Fogo foi lançado, eu já sonhava com ele assim. E agora, 15 anos depois, eu vejo o adolescente dessa maneira. Aí, o que acontece? Tem outra etapa. Aí fez a diagramação, tá limpa, tá legal, a revisão boa. Aí vem o grande desafio, a capa, que é a embalagem, né? Imagina que você teve um bebê na maternidade e você teve uma menina. E de repente vestem sua menina com uma roupinha azul. Você não vai querer, puxa, mas não, é menina, é rosa, né? A gente tem essa ideia, né? Ele está estragando, colocou uma embalagem errada. Então, para embalar o livro, tem que ser alguém que conheça o conteúdo do livro, né? Não pode simplesmente jogar uma embalagem, né? Tem que ter o conteúdo. Então é importante ter esse interface com o autor, que é o pai da obra, é aquele que desenvolveu. Então, até o presente momento, tem tido todo esse laço muito aberto, né? Esse caminho muito aberto com o Novo Século, com a Ágape, a gente conversar com os capistas, dizer, olha, eu gostaria que a capa fosse assim, fosse nessa direção, ou fosse nessa vertente, ou tivesse esta característica. Pode mexer o que quiser, eles sabem mais, sabem sobre a questão comercial, sobre a visibilidade, pesquisas e tudo mais. Mas tem algumas características que precisam estar impregnadas na capa, né? Então não pode mudar. Eu lembro que a gente foi desenvolver a capa de Guerreiros da Luz, bem no início, antes do livro ser lançado. Essa capa nunca foi ao ar, nunca foi publicada, melhor dizendo, foi ao ar, nunca foi publicada. Às vezes eu mostro nos seminários assim, para mostrar como é que é desenvolvido uma capa. Eu pedi para colocar um anjo na capa, um anjo. Aí colocou um anjo, mas um anjo assim meio esquisito, um anjo barroco, sabe? Aquele gordinho, cheio de barbinha, cabelo encaracolado. Eu falei, não, eu quero um anjo forte, né?
Aí o anjo parecia o He-Man, ficou muito bombado, sabe? Filista, assim. Eu falei, não é assim. Eu quero. Aí fez um anjo melhor. Eu falei, faz uma espada de luz nele. Aí deram uma espada do Jedi pro anjo, parecia um Jedi. Eu falei, não, mas foi muito difícil conversar, porque ele estava longe, né? Lá do Espírito Santo, então a gente tinha que mandar e-mail, não é assim, demorou bastante. Aí eu um momento que ele acertou um pouco o anjo estava meio que caindo, parecia que estava desequilibrando. Eu falei, pô, só faltou uma casca de banana no chão, não tá legal. Aí põe um guerreiro na capa, aí põe um guerreiro encolhido, acuado. Eu falei, esse guerreiro está morrendo de medo, não é um guerreiro, né? Então, é importante ter esse link, esse canal aberto, para você desenvolver uma embalagem legal, né? Uma embalagem legal para poder embrulhar ali o seu filho. E é muito gratificante, hoje que eu vou pelas livrarias, encontro, né? Sempre quem acompanha pela rede social, cada vez que eu acho, eu fotografo, que é o filhinho, está lá o filho, né? Então traz uma alegria, né? Saber que aquilo que era uma ideia, aquilo que um dia foi um sentimento, né, represado, que precisava ser posto para fora, né? Deus deu a graça de transformar num livro, né? E esse livro alcança vidas. Então não deixa nada turvar a sua mente, nada desviar você do seu foco, do seu alvo, né? Aquilo que você tem como objetivo de vida. Então, nada é impossível para aquele que crê, para aquele que tem fé, né? Então, isso te aproxima mais de Deus. Por exemplo, a fé que vai te aproximar de Deus é acreditar no sonho que Deus colocou no seu coração, né? E escrever esses livros me aproximaram muito de Deus. Por um lado, né, gerou tanta polêmica o Filho do Fogo, né? Mas por outro lado, me aproximou tanto de Deus, porque as polêmicas um dia é como uma nuvem de poeira, elas abaixam e depois fica só a verdade, né? E graças a Deus eu sendo conduzido nessa jornada e tem sido um privilégio hoje para nós estar celebrando, né, esses 15 anos de mercado editorial, 15 anos que escrevemos 14 livros, ou seja, quase um livro por ano, né, escrevendo, e aí vai ganhando mais dinâmica, né? Então quando eu escrevi Filho do Fogo foram 4 anos, mas Quilaim escrevi em 2 anos. O Icarim foi mais 2 anos, então a gente consegue escrever um pouco mais rápido e abrilhantar ainda mais, com mais detalhes, né? Então é um desafio, mas também um grande privilégio quando você vê a materialização do sonho. Então não desista dos seus sonhos, né? Se você tem um sonho, seja ele qual for, né? Não deixe as pessoas, não deixe as circunstâncias turvarem, não deixa as pessoas dizerem para você, não vai dar certo, você não pode, você não consegue, porque você pode, você tudo pode, nele que te fortalece. Nosso Deus é capaz de nos ajudar nos momentos mais difíceis. Se você observar tantas histórias, a história do Walt Disney, quando ele tinha a ideia de montar a Disneylândia, né, um monte de banco recusou, falou, não, isso aqui não vai dar certo, essa sua ideia é furada, né, a Jornada das Estrelas, você vai buscar a história ali, todo mundo achava que aquela ideia, né, do Guerra nas Estrelas, né, do Star Wars, aquilo ali não ia dar certo, era uma coisa boba, né? Então acredita nos seus sonhos, você vê como expande isso, né? E o livro, ele vai fazer com que você mergulhe em sonhos. Então, fica aqui um incentivo para você ler, busca a literatura, né? Você cresce no seu vocabulário, você cresce no seu conhecimento, você expande os seus horizontes, agrega conhecimento. O livro ele faz você rir, faz você chorar, faz você se emocionar, o livro traz reflexões para você. Embora hoje tenha desenvolvido esses livros, agora você põe no computador, né? E vira a pagininha lá, eu não sei, eu não gosto disso não. Eu acho legal pegar na mão, rabiscar, anotar, sentir esse cheiro de papel, né? Que você vê na livraria, esse cheiro de livro, né, livro novo, né? Eu acho legal esse cheiro, né? Devemos fazer um perfume assim, cheiro de livro novo. Eu adoraria ter um cheiro desse, né? Comprar um livro com esse, ou ter um perfume com esse cheiro. Acho legal isso. Então busca esse conhecimento, estuda, né? E você sempre vai crescer com isso, vai expandir seus horizontes, vai melhorar seu vocabulário, né? E vai te dar a matéria-prima para transcrever a sua história de uma maneira mais equilibrada, né? Isso eu queria colocar para vocês como incentivo, como fortalecimento. É claro, agradecer a presença de vocês, estarem vindo aqui conosco, somar, né? Nesse momento de festa, de celebração ao Rei dos Reis, que nos capacita todas as coisas, né?